Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene de entrega de medalha de mérito legislativo pós-mortem ao ex-prefeito e deputado Antônio Carlos Mendes Tami, instituída pelo Decreto Legislativo 36 de 2022. Autoria Gilmar Tano. Antônio Carlos Mendes Tami nasceu em 13 de junho de 1946 em Piracicaba. Foi fundador do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, onde esteve filiado até 2016. Nos últimos anos, na política, esteve filiado ao Partido Verde, PV. Engenheiro agrônomo formado pela Exalc-USP, onde também foi professor e advogado pela PUC Campinas. Um momento como esse, ele traz, na verdade, um duplo sentimento. Tem um sentimento da ausência, realmente que toca o nosso coração, e tem também aquele momento do reconhecimento, da gente ter a oportunidade de reviver tanta coisa boa da vida do Tami. Do ponto de vista político e profissional, sempre preocupado com a causa pública, uma vida dedicada a isso, que foi um lutador na luta pela democracia na Constituição de 88, depois na preservação dessa democracia. O Tami que transmitiu isso tanto na esfera federal como deputado, no estado através da luta pela água na secretaria e no município como prefeito também de muita sensibilidade social. Foi prefeito de Piracicaba entre 1993 e 1996 e secretário de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras de São Paulo entre 1999 e 2000. Ocupou várias secretarias de Estado. Comigo trabalhou na Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Foi um grande difusor e que inventou o álcool no Brasil. A sua atividade foi exemplar e nos deixa um legado de homem honrado, digno e merecedor da nossa eterna confiança. Falar do Mendes Tami é falar de uma referência nacional, falar de um parlamentar humilde, na forma de lidar com seus pares, na forma de abordar os assuntos mais polêmicos. Era chamado para conciliar, ele é um grande conciliador. Fazia diferença na casa, continua fazendo diferença com seus projetos que visam o bem comum. Saudades eternas do grande Mendes Tami. Saudades do amigo e ilustre mestre, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, ou simplesmente Mendes Tami, como era conhecido em todo o Congresso Nacional. Sem dúvida, Mendes Tami foi e continuará sendo uma grande referência para parlamentares e servidores que, ao longo dos seus 7 mandatos, conviveram com ele. Parabenizo a iniciativa dessa justa e merecida homenagem ao eterno amigo Mendes Tami. Teve 7 mandatos como deputado federal, entre 1987 e 2019. Tami é um homem de bem, um cristão, um democrata, um social-democrata, um homem que fez a diferença e marcou com a sua presença, com a sua autoridade, com o seu conhecimento nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados, na tribuna da Câmara, nos grandes debates, nos projetos importantes que ele idealizou e relatou. Um abraço fraterno, Nancy, e a toda a sua família, a toda a sua descendência, do amigo Raul. Minhas homenagens a Antônio Carlos Mendes Tami. Como prefeito, implantou os clubins, que ofereciam atividades para crianças no contraturno escolar e atendiam mais de 5.000 crianças. Ampliou o número de vagas para crianças nas escolas e asfaltou diversos bairros. Como deputado constituinte, de 1987 a 1988, foi coautor do artigo 58 das disposições transitórias da Constituição Federal, que reajustou os proventos de aposentados e pensionistas. Foi realmente para mim um prestígio poder conviver com um gigante assim. Um exemplo a ser seguido, não só por mim, mas por todos. E nesse sentido, a medalha de mérito legislativo homenageia não só a pessoa do político piracicabano, parlamentar, constituinte, professor, comprometido com o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região e do país, mas sim todos os políticos éticos que fazem a diferença, inclusive nessa Casa Legislativa de Piracicaba.
Muito obrigada. É autor do primeiro projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 128 de 2008, que criou a figura do microempreendedor individual, MEI. Foi o primeiro presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas PCJ Piracicaba, Capivari e Jundiaí em 1993. Tive a honra e o prazer de conviver muitos anos com o Mendistame na vida profissional. Então tem muita história para contar, mas uma é relevante. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, onde era deputado federal constituinte, o período era de grande radicalização ideológica. Nós tínhamos saído da regime militar, estavam, na verdade, inaugurando a democracia brasileira. Era tudo muito polarizado, difícil encontrar soluções equilibradas, pois ele teve um papel central na redação do capítulo da Constituição que trata da política agrícola e fundiária e que até hoje consta da nossa Carta Magna. Ele foi o bom senso, o equilíbrio e a justiça permanente. Um grande trabalho prestado ao agro brasileiro. Viva o Tami! Um ferrenho defensor da sustentabilidade. Foi um dos parlamentares com maior número de projetos dentro da área ambiental. Nossas reverências ao mestre exalquiano, ao político engajado e ao ser humano ético, dedicado do bem-estar social que foi sua vida. Na área ambiental, representou o Congresso Nacional nas conferências da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas em Nairobi, Bali, Poznan, Copenhague, Cancún, Durban e Doha. Foi o primeiro presidente do capítulo brasileiro da GOPAC, Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção, instalado no Brasil em junho de 2013. O exercício da política pode ser uma atividade muito nobre, se for feita com ética, competência e seriedade. O Tami assim o fez, honrando os votos recebidos durante os mandatos por mais de 30 anos. O Tami tinha um cuidado enorme com as palavras, quando escrevia ou falava, e desta forma a sua sabedoria e a sua humanidade era percebida. Faleceu em 28 de abril de 2022 aos 75 anos e deixou um inestimável legado aos familiares, amigos e admiradores. Por sua idoneidade e carisma, Mendistame transformou o meio político com a sua atuação técnica, íntegra e democrática. Ao longo da minha vida, eu percebi o quanto é difícil tocar no nome Mendistame sem falar em compromisso, sabedoria e competência. Para mim, como filha, é impossível falar de gente e de mundo sem falar do meu pai, que por ser humano, muito humano, fazia de todas as suas ocupações oportunidades de defesa da dignidade humana e do bem comum. A falta que ele nos faz hoje é proporcional ao legado que ele nos deixa, não só em feitos, que foram muitos, mas nos seus ensinamentos mais essenciais. Muito obrigada a todos que o homenageiam aqui hoje e que o levam como parte de sua história. Mas tem o Tami, do ponto de vista pessoal, né, que eu falo aqui como esposa. O Tami, pai da Sofia, da emoção imensa desde o nascimento, dos ensinamentos ao longo da vida. O Tami também com os enteados, né, com carinho pelo Gustavo, pela Natália, dos irmãos, da sobrinha Daniele. E nós nos conhecemos quando eu tinha 18 anos, vim fazer o cursinho. Né, nós namoramos nessa época, ele era meu professor. Nos distanciamos e nos reencontramos no final de 94. E desde então, presencial ou não, porque ele viajava muito, então eu trabalho em Brasília, às vezes pelo mundo, mas nós falamos todos os dias numa cumplicidade, num partilhar de tanta vida, né, dedicada aí à causa pública, ao coletivo. Isso era transferido também dentro de casa, uma casa sempre cheia de amigos. Às vezes se confundia aquilo que estava conversando como uma proposta para a população, realmente ações transformadoras, e de repente essa cumplicidade, esse carinho com toda a família. Então, como a gente se falava todo dia e principalmente à noite, né, até hoje, né, agora nós já temos alguns meses sem ele, mas parece que esse telefone vai tocar, né, que a gente vai compartilhar, e muitas vezes eu me pego ainda sem essa sensação de que realmente ele foi, e não foi porque ele deixa muito conosco,
mas que ele está aqui presente, né? De tanto que ele foi parceiro e realmente parceiro de vida. Então vai estar comigo para sempre, no meu coração, em cada ato das nossas vidas. Esta é a reunião solene de entrega da Medalha de Mérito Legislativo pós-mortem ao ex-prefeito e deputado Antônio Carlos Mendes Tami, instituída pelo Decreto Legislativo 36/2022. Autoria: Gilmar Tano.